começando agora mais um programa Momento Feminino. E a gente está fazendo o primeiro programa hoje, na volta do segundo semestre, onde tanta coisa aconteceu, né? A gente, nessa passagem, né, de primeiro semestre para o segundo semestre, tem uma folga no meio, aconteceu... terminou a Copa, a gente perdeu a Copa, né? Perdemos a Copa. Compensação, o Inter ganhou. Sim, a Vera, que nossa colega colorada aqui, né? O Inter ganhou, mas o Inter agora, então é recente, tão recente quanto a essa invasão que aconteceu no final de semana dos traficantes no hotel Intercontinental, no Rio de Janeiro, né? Em São Conrado, um absurdo. E a gente teve o caso Bruno, né? Que ficamos quase que um mês aí com esse caso Bruno na mídia, agora, né? De repente saiu da mídia também, né? Esvaziou. Tivemos o Festival da Gramado, o início das eleições. O início das eleições. Propagandas eleitorais. A propaganda eleitoral no ar, as pesquisas do Ibope. A proibição de se fazer qualquer sátira em relação aos candidatos, que também é mais uma coisa que aconteceu nesse período, que os deputados aprovaram, né, esse projeto, onde nenhum humorista agora, nesta eleição, pode fazer sátira em relação aos candidatos. Ontem teve uma passeata no Rio de Janeiro, inclusive, enfim... Uma viagem para Portugal da Kita. Sim, estive em Portugal 10 dias maravilhosos em Cascais. Para a Unifra, né? Um trabalho de cinema. Enfim. Onde que tu fez suas férias, Vera? Eu não tive praticamente férias, porque eu dei um curso de extensão aqui, então foi aqui em Santa Maria mesmo, minhas férias. Né? Eu também fiquei planejando aqui um semestre maravilhoso para agosto de 2010. Mas a Sibila está saindo em breve também, não? Então, assim, mas tudo isso que aconteceu, a gente nota assim, várias coisas, por exemplo, todos esses acontecimentos e fora outros que a gente não está relatando agora, porque nós passaríamos o primeiro bloco só falando do que aconteceu nesses 30 dias, né? Todo mundo sabe, né? Então, o que eu noto, assim, e queria dividir isso com vocês. Vocês acham que está havendo uma mudança comportamental na sociedade? Eu acredito que sim, mas eu queria saber a opinião de vocês. Eu acho perfeito, Kita, porque eu tenho a impressão que a Copa do Mundo, que a seleção perdeu, por comportamento também, por questões, né, extra-campo, né, fora de campo. O caso da violência, né, do goleiro Bruno é comportamento, né? O problema da impunidade que gera mais violência, que tu citaste, dos traficantes invadindo o Hotel Intercontinental, as suspeitas de que tenha sido uma ação da polícia também, que não tenha remetido para o comando geral. Então, há também um problema de comportamento. E a gente sabe que é os modos da relação social, né, que determinam as práticas sociais. Então, eu acho que o comportamento, ele é uma mola que alavanca determinadas ações. Vera. E mudaram, né? E os comportamentos estão mudando. É porque o mundo mudou, né? Assim, nós várias vezes já abordamos isso. Claro que a gente vê velhas práticas aparecerem sob roupagens novas. Mas com o advento da mídia, eu acho que nós estamos assim mais suscetíveis a um olhar dentro da nossa casa de todos esses processos. Mas não há dúvida que os comportamentos mudaram, como mudaram os sujeitos, as suas manifestações, né? E o que, de uma determinada forma, não é ruim que haja mudança. A mudança é bom, a mudança é boa, mas quando ela implica violência, quando ela implica corrupção, quando ela implica essa ação do poder de uma forma tão violenta, quando ela implica assassinatos, quando ela implica suborno, enfim, aí esses comportamentos passam a nos preocupar, porque mostram, inclusive, não só comportamentos individualizados, mas parece que comportamentos, assim, práticas sociais que começam a ficar recorrentes na sociedade, né? Olha só. Isso é complicado. E o comportamento, ele também é uma situação que tu vai te alfabetizando
para ler certos comportamentos e para te dar o feedback dessas situações. Por exemplo, eu acho que uma das situações mais comuns agora é o quanto está fora de moda um comportamento impontual. Eu acho que é chique, é cultural, um comportamento de respeito às pontualidades, né? De horário, cumprimento, politicamente correto, né? Então, se há todo esse movimento das solenidades começarem nos horários certos, enfim, das marcações dos encontros também serem preservados, casamentos, que as noivas, antigamente era chique deixar 1 hora esperando a gente na igreja, esperando a noiva. Graças a Deus que isso acabou, né? Acabou, né? né? 1 hora esperando, Ou ninguém seja, merece, vamos lá. Tá moderno, tá atual, tá né? Como gostam de ser, essa pontualidade. Mas o que eu ia, então, dizer desses comportamentos, assim, vocês acham que esse comportamento que está mudando, está nos alfabetizando para o povo olhar essa propaganda eleitoral que está no ar e ler corretamente, ler como um leitor crítico a propaganda eleitoral que a mídia está falando? Ou vocês acham que nós não temos ainda um comportamento tão alfabetizado para enfrentar esse momento politicamente tão importante? Eu acho que a gente melhorou. A gente melhorou, certo? A gente melhorou. Se a gente comparar com a primeira eleição, né? Quando a gente voltou ao processo democrático, né? Me recordo muito bem. Quando a gente passou a eleger novamente, né, os nossos governantes, da primeira eleição para hoje, eu acho que a gente evoluiu bastante. Isso contribui muito também para esse processo todo de globalização. Mas a gente ainda está distante de ter uma leitura, né, crítica em relação ao que é apresentado para nós, sabe? Eu acho que isso tem muito a ver, eu acho que o comportamento também passa pela educação, né? E os níveis de educação ainda são muito baixos, né? No nosso país. Então, para você ter uma leitura crítica, você tem que estar informado, você tem que saber o que você está vendo, você tem que saber, né? Mas o que é o conceito de leitura crítica? Bom, o conceito de leitura crítica é uma leitura eficaz, uma leitura de verdade, ou seja, uma leitura que permita ao leitor, ou que o leitor tenha ferramentas para ler não só os enunciados, mas todo o processo de enunciação, e isso vai de um processo interpretativo. Né? Então, como que a Vera está falando? E como democratizar a leitura crítica? Socializar através do ensino, não através tem do ensino outra e da forma. leitura. Mas eu queria voltar um pouquinho ao que tu estavas falando, porque, de repente, nós temos também que ter um entendimento de todas as significâncias que transitam na cultura. Né? Então, bons comportamentos, né, eles têm a ver com os sentidos que essas significâncias produzem nos grupos ou nas comunidades a partir do seu olhar para o mundo. Né? Então, bom comportamento, tirando essas práticas de violência que eu falei anteriormente, ele tem muito a ver com as significâncias culturais que permeiam determinadas comunidades. Por exemplo, nós vamos ver, mesmo no Brasil de hoje, nesse Brasil que vocês dizem que é globalizado, né? Mesmo nesse Brasil de hoje, nós vamos ver que nós vamos chegar, por exemplo, numa determinada comunidade e será de muito bom comportamento que tu chegues, na hora que tu chegares, se assente à mesa com as pessoas e coma o que eles estão comendo, mesmo que tu tenha chegado em cima da hora, sem avisar. Enquanto que em outras comunidades, isso é um sinal de muito mau comportamento. Né? Então, nós temos que entender também esse trânsito de significâncias culturais que andam por aí. Né? Por exemplo, eu que sou de uma comunidade pequena, de Cruz Alta, né?
E a Sibila já morou em Cruz Alta também, então pode ratificar ou retificar o meu argumento, né? Morre alguma pessoa em Cruz Alta, é de muito bom tom fazermos uma visita na casa dessa família, para darmos nossas condolências, para levarmos enfim, a nossa dor. Em geral, a gente leva alguma coisa para a pessoa, ou alguma flor, ou alguma comida, alguma coisa. Já numa cidade maior, isso é completamente sem sentido e até, em alguns momentos, é até assim, muito invasivo, né? As pessoas não aceitam muito bem isso. Então, essa questão comportamental tirante, e claro que a violência entra, e eu estou retirando a violência deliberadamente, né? Uhum. Porque a violência também depende das significâncias em trânsito, né? E o sentido que se dá a ela. Por exemplo, essa invasão ao Hotel Intercontinental. Nós vamos falar no segundo bloco. Tudo bem. Tá, que nosso tempo esgotou. Nós estamos com saudade. Só para encerrar, e esse bloco rapidinho, dá 1 minuto, eu estava lendo um texto, né, agora na minha viagem, e que dizia o seguinte, que não é um europeu, é um brasileiro, tá? E que ele diz o seguinte, que essa questão da visão crítica não é a visão crítica não é uma coisa que faça parte do povo latino-americano, porque o povo latino-americano ele foi acostumado muito mais com a oralidade do que com a leitura, e que somente com a leitura e você tendo este hábito da leitura, este conhecimento, né, que através da leitura você vai ter, você tem essa visão crítica. Eu concordo com ele, mas depois, se você não concorda, a gente volta no segundo bloco. A gente vai para o segundo bloco e volta já já, não sai daí.